Viaja de férias, principalmente ali se é um lugar que gostamos muito, sempre nos passa pela cabeça aquela ideia de e se eu largasse tudo, né? Se eu largasse meu emprego e viesse morar aqui, né? Se vendesse tudo que eu tenho lá e viesse morar aqui nessa praia, ou nessa ilha, ou nessa grande cidade, enfim. É sempre uma ideia que passa. Sempre essa ideia que passa, né? E se me mudasse pra cá, por exemplo, se a pessoa viaja pra praia, tá lá depara lá com o cidadão local que vende coco na praia, e se eu viesse trabalhar com isso? Eu estaria aqui nesse paraíso tropical, vivendo aqui pra sempre, o que me impede, né? Enfim, as pessoas chegam a pensar isso, mas nem todo mundo leva isso a sério, leva isso à prática, né? Porém, o protagonista dessa história, se ele está aqui é porque ele levou muito a sério essa ideia, né? Trata-se, Robson e nossa audiência, de um turista britânico que estava de férias na Tailândia e queria tanto, mas tanto ficar por mais uns dias lá. E qual foi a grande ideia desse pequeno gênio incompreendido? Ele simulou o próprio sequestro para evitar para evitar que aqueles gostosos dias de descanso acabassem, pelo menos por enquanto. Reportagem publicada pelo jornal The Sun revela que esse homem em questão, ele se chama Ian Day. É engraçado que o nome dele se escreve dia em inglês, né? D-A-Y, Ian Day. Ou seja, tudo que ele queria era mais um dia, pelo menos, mais um day. Tudo que o senhor Ian Day, de 48 anos, queria... Os predestinados. Os predestinados. Ian Day. Ele queria só mais... o Ian Day só queria more one day. More one day. Ele só queria mais um dia ali. De 48 anos, ele queria, né... ele queria ficar com o dinheiro do resgate também para compensar as férias. Teve todo um plano de ficar lá, gênio, tudo realista, ligou pro seguro e tal, pediu dinheiro de resgate para permanecer em férias, né? Ou seja, ele queria ter provas quando chegasse lá no trabalho dele, ter uma prova, ó, tá aqui o seguro que eu recebi, fui sequestrado, não sei o que e tal. E o senhor Ian, ele mandou pra família dele fotos nas quais ele aparece supostamente espancado, cheio de ferimentos, sangrando e tal, né? Ah, fui amarrado, fui espancado e tal. Mas a família até que acreditou. Claro, quem não acredita, a família recebe esse tipo de conteúdo da própria pessoa, como não, né? Mas nada ao contrário. Exatamente. Mas as autoridades tailandesas, ao serem chamadas pela família dele, né, para registrar aquilo, perceberam que se tratava de uma mentira. Tava óbvio demais para eles que tudo aquilo era uma grande armação. E é bom lembrar, é bom esclarecer que comunicação falsa de crime também é crime. Então se você chama a polícia, independente se é na Tailândia, se é no Brasil, em qualquer lugar. No Brasil eu tenho certeza que sim, eu acho que em qualquer outro lugar em que a lei manda, realmente tem essa questão. Claro que as penalidades são diferentes, variando de país para país, né? No Brasil a pessoa poderia ser presa sim, ficar um tempo em presa, né? De acordo com o nosso Código Penal. Comunicação falsa de crime também é crime, porque você mobiliza uma força policial, equipe de viatura tem que ir para o lugar, investigação, deslocamento, delegados. Então, sem falar que muitas vezes a pessoa faz isso com interesses próprios. No caso desse cara, era o interesse de ganhar o dinheiro do seguro. Então acaba virando um pouco de estelionato, vai virando uma bola de neve. Você só queria ficar mais uns dias de férias e no final sai um criminoso. Com uma vasta ficha criminal. Saiu muito caro. Saiu muito caro. Não só pra ele, o final dessa história tá chegando, sabe o que aconteceu também? Além do Ian, 3 amigos dele que participaram do plano, que ajudavam ele, acompanhavam ele, né? Os cúmplices do Ian nesse crime de denúncia falsa comunicação de crime, né? Também foram detidos por participarem desse plano que acabou mal. Nossa, que gênio, hein? Gênio, parabéns, senhor Ian. Acho que ele não vai fazer mais isso. No final das contas, nenhum day. Acabou ficando de férias mesmo na cadeia, né? Pois, ficou lá por uns dias na polícia lá. Mais uns dias, de boa lá, curtindo, comendo de graça. Já com o plano dele foi por água abaixo. Brincadeira. Não foi dessa vez, senhor Ian. E, enfim, se deu tão mal que virou aqui pauta do nosso Notícias da Breca. Fica a dica, o alerta aí pro nosso ouvinte. Pois é, uma reflexão. O cara queria o dinheiro do seguro, queria ficar mais uns dias, queria, tipo assim, um atestado, entre aspas, de comparecimento ou de desculpas do trabalho, né? Que ia ficar mais uns tempos, queria se redimir ali no trabalho. Eu tive esses problemas, por esse motivo não compareci. Uma justificativa, né? Acho que a palavra certa é essa. Pensou, ele arquitetou tudo isso, hein? Pra, no final,
acabar preso, Pois é, mandou lá. cumprindo seus dias de folga na cadeia. Agora, eu fico imaginando ele contando pros amigos a ideia. Gente, vem cá, eu tenho uma ideia ótima pra gente ficar aqui por mais uns dias. Os amigos gênios, né? Os Einsteins, né? Não sei, Junto aqui com no ele, detalhe se ele passou maquiagem, se esses ferimentos são verdadeiros ou não sei se a polícia detectou, mas imagina se forem verdade. Aqui, pega aquela corda ali, você vai bater em mim com aquela corda ali, eu aguento, vai, bate. Brincadeira, que loucura, hein? Foi o espancamento forçado mais caro da história. Se não fosse louco, não estaria no Notícias da Breca, né, Ricardo? Exatamente. É isso aí, senhor Ian, que isso não se repita, né? E que ninguém siga o exemplo aí dado por ele. Mau exemplo. Que tenha melhores days na sua vida. Exatamente. A ideia de vender coco lá na praia da Tailândia seria muito melhor. Muito melhor. Se tivesse vendido. Pediria conta do seu trabalho, Exato. viveria na praia, enfim, não sei se o salário seria o mesmo, mas Se resumindo. gosta, fica aí, né? Se quer ficar, fica, pô. Mas não Mas precisa forçar a comunicação, barra, né? falsa de crime. Se lascou, e é por isso que a gente tá aqui fazendo piada com esse Notícias da Breca. Exatamente. É isso aí, Ricardo.